A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 324 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos iniciando hoje o estudo da carta aos Romanos. Amém? A nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3 de Romanos. E eu espero que você encontre um tempo, separe uma oportunidade nesse dia para fazer essa leitura. Eu creio que Deus irá te abençoar poderosamente. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 1 de Romanos, os versos 16 e 17, nos quais a palavra de Deus vai nos dizer assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Bom, nós sabemos, que o apóstolo Paulo teve pelo menos 3 viagens missionárias e acreditam aí os historiadores que provavelmente na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 55 a 57, vai escrever essa carta aos romanos da cidade de Corinto, Existem algumas pessoas que acreditam que não, mas a grande maioria defende essa posição. Essa carta ela tem um propósito de Paulo apresentar para os irmãos de Roma o evangelho que ele vinha anunciando por todos os lugares por onde ele vinha passando, Mas ele também tem a intenção de arrecadar recursos financeiros, porque aparentemente ele tinha locais na Europa aonde ele pretendia alcançar por meio da pregação do Evangelho. Então nós vamos ter aqui uma carta extremamente acadêmica, bem difícil em alguns momentos de ser interpretada com seriedade, e grandes homens de Deus escreveram grandes documentos a respeito dessa carta. Vou tentar aqui na minha simplicidade, no decorrer dela, expressar por meio dessas palavras aquilo que Deus, pelo meu entendimento, quis trazer aos irmãos de Roma por meio de Paulo. E essa carta começa dizendo que Paulo ele foi chamado para ser apóstolo, E ele se considera um apóstolo servo de Cristo. A palavra servo aqui, ela vem do grego doulos, que significa escravo. Então o apóstolo Paulo se considerava um escravo de Cristo Jesus, que foi chamado para ser apóstolo, Paulo não se tornou apóstolo por vontade própria, como alguns se intitulam hoje. Se você quer saber o que alguém precisa para ser um apóstolo, está lá no primeiro dia do estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Então Paulo vai dizer que ele foi chamado para ser apóstolo para anunciar o Evangelho. E o Evangelho, ele tem um assunto principal. Qual é o assunto principal do Evangelho? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, todo e qualquer evangelho que tenha o centro em qualquer outro assunto não é um evangelho verdadeiro, porque a verdadeira, única, boa notícia da Bíblia Sagrada é que Deus enviou seu Filho para salvar o mundo dos seus pecados. Então, o evangelho que se centraliza em prosperidade, em mensagens motivacionais, em maldições e etc., não é o evangelho de Cristo Jesus, não é o evangelho verdadeiro. Amém? Então Paulo vai dizer que este evangelho que ele estava anunciando era motivo de honra para ele, Ele não se envergonhava do evangelho de Cristo Jesus, como nós lemos no verso 16 e 17. Por que ele não se envergonhava do evangelho? Porque o evangelho é que é o poder de Deus. Tem pessoas que acham que o poder de Deus é quando alguém começa a falar mais alto, quando alguém pula, dança, chora, se ajoelha. Isso é a manifestação do poder de Deus.
mas o poder de Deus é o Evangelho. Por quê? Porque a dança, o pulo, as línguas, elas não salvam as pessoas, mas a pregação do Evangelho tem o poder de converter e convencer um coração pecador dos seus pecados, né? E ali está a maior ação do poder de Deus. É quando um homem muda, né, de completamente alguém corrupto para alguém santo, puro e transformado pela graça de Cristo Jesus. Então o Evangelho, ele é poder de Deus, e o texto é bem claro. Para que ele é poder de Deus? Para a salvação de todas as pessoas? Não, de todo aquele que crê, certo? Então, quando nós falamos de poder de Deus, o poder de Deus verdadeiro é quando alguém está apresentando a Cristo Jesus através da sua pregação, né? E quando Cristo Jesus é apresentado, o ouvinte, ao ouvir sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, ele toma consciência do seu pecado. Ele confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado, crê que Jesus está lhe perdoando, e então a sua alma é salva desses pecados. Isso é o Evangelho, e é isso que salva a pessoa. Amém? Muitas pessoas pensam que alguém é salvo por estar numa igreja, por participar de um movimento, de um grupo. E não. Alguém é salvo quando reconhece que Cristo é o único que pode salvá-lo dos seus pecados. Bom, porque ele também vai dizer que o Evangelho, né, ele é a justiça revelada de Deus. Ou seja, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Por quê? Porque Deus, sendo justo, precisava condenar o pecado do homem. Mas só tinha um jeito de Deus condenar o pecado do homem sem condenar o homem. E esse único jeito era matando o seu próprio filho como sacrifício. Então ninguém é justo porque pratica boas obras. Nós somos justos porque cremos na obra de Jesus que ele fez por nós. Assim, o sangue de Jesus, que é um sangue justo, nos justifica de todo pecado e nos faz inocentes diante de Deus. Bom, então ele vai dizer que ao mesmo ponto que o Evangelho está salvando, o Evangelho também condena, porque o Evangelho manifesta a bondade de Deus para o que se arrepende, mas a ira de Deus para aqueles que não se arrependem, né? Então Paulo vai começar a falar que todas as pessoas têm condições plenas de crer em Deus e confessar a divindade do Senhor, até mesmo aqueles que nunca ouviram o Evangelho, porque nos versos de número 19 e 20, ele vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, como por exemplo o seu poder eterno e a sua divindade, eles estão manifestos na criação. E diferente do que Deus esperava que os homens fizessem, os homens fizeram o quê? Eles se tornaram tolos, porque ao invés de adorarem a Deus, eles começaram a adorar o sol, a lua, os animais, né? Fazendo imagens de esculturas, ou até mesmo, como nós vimos muito no Antigo Testamento, desenhando em árvores e em pedras, dizendo que aquilo era o seu Deus. Então o homem foi se corrompendo de tal forma que Deus teve que o entregar em suas próprias paixões. Então nós vemos alguns comportamentos de hoje que não são novos, são antigos e que desde a antiguidade são reprováveis por Deus. Quando o homem deixa de adorar a Deus para adorar o sol, ele está mudando a natureza da adoração verdadeira. E quando um homem se une a outro homem, ele também está mudando a natureza humana que Deus criou. Quando uma mulher se une a uma outra mulher, ela também está mudando a natureza. E tudo isso é tão grave quanto a idolatria. E Deus também reprova esse tipo de ação. E Deus vai dizer assim nos versos 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então todo aquele que anda nesse mundo de corrupção é indesculpável diante de Deus. E então no capítulo 2 ele vai justamente começar falando disso, né? Que não somente aquele que pratica a obra é indesculpável, como aquele que condena os pecados de alguém e continua nos mesmos pecados,
também é indesculpável diante de Deus, né? Então ele vai dizer ainda que para o homem não ser indesculpável diante de Deus, ou seja, para ele não ser condenado, ele precisa se arrepender. Mas Paulo vai dizer para nós que até a obra do arrependimento é uma prova da bondade de Deus, porque o homem não se arrepende por vontade própria. Lembre que ele é justificado por crer na obra de Jesus e não nas suas boas obras. Agora Paulo vai dizer que ele é salvo porque se arrepende, mas o arrependimento também é uma obra de Deus. Então ele diz assim no capítulo 2 e o verso 4: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Ou seja, ninguém se arrepende porque realmente quer. Nós nos arrependemos dos nossos pecados porque Deus, em sua bondade, nos levou ao arrependimento. Depois ele vai dizer também que o julgamento de Deus para condenar alguém não é tratado com parcialidade, como se Deus gostasse mais de um e menos do outro, como se aquele que praticou a lei, ou viveu no tempo da lei, tem mais vantagens do que aquele que viveu sem a lei. Ou alguns dizem, mas o indígena não conhece a Bíblia, então ele está em vantagem. Não. Olha o que o texto diz, verso 11 e 12. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados. Então, ou seja, cada um será julgado de acordo com o critério no qual viveu. Você viveu sem ter conhecimento da Bíblia? Então, aquilo que você conheceu de Deus através dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu coração e do seu sentimento, deveria revelar a você quem Deus realmente é. E você será julgado por isso. E quem teve o contato com a Bíblia Sagrada será julgado segundo o que conheceu pela Bíblia Sagrada. Por isso é importante levar a sério, né? E então ele fala também que o judeu também não tem vantagem sobre aquele que não é judeu, né? Porque a circuncisão de verdade não é aquela que se faz na carne, mas a obediência que se tem à lei. E muitos judeus se circuncidavam na carne, mas continuavam desobedientes à lei. Então Paulo vai começar a falar para aqueles que ouvindo isso pensam, poxa vida, Deus está sendo injusto, né? Com esses critérios tão altos e tão elevados. Então Paulo responde assim no capítulo 3, verso 5: mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Né? Ou seja, Paulo está dizendo, Deus não é injusto como qualquer outro homem. Deus julga justamente cada um dentro dos critérios nos quais viveu, né? Então ele vai dizer assim nos versos 9 e 10, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então Paulo fez toda essa introdução do capítulo 1 e o capítulo 2 para provar uma única coisa. Não existe um ser humano sequer, eu vou repetir, nenhum sequer, que não esteja debaixo do pecado. Todas as pessoas que nasceram nessa terra já nasceram debaixo da sentença do pecado. Pastor, todos? Pedro, Tiago, João? Todos. Não tem um nome sequer, nenhum que não tenha nascido debaixo do pecado. Apenas um único nome, um único homem, uma única pessoa nasceu sem pecado, que é Jesus. Então o verso 10 diz assim, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer, certo? Tem pessoas que querem se vangloriar pela sua devoção à religião, pela sua devoção à sua igreja, né? Muitas igrejas ensinam isso, que você pode se salvar pelas suas obras. E não dá, é impossível, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Romanos e segundo o próprio Jesus também, né? Todos esses textos que ele está usando aqui são com bases no Antigo Testamento. Então Paulo não está tirando isso do além, tá?
nós precisamos ser sérios ao estudar uma carta como essa. O apóstolo Paulo está usando referências como o Salmo 14, o Salmo 5, o Salmo 140, para demonstrar essas coisas aos irmãos que estavam lendo, né? Então, lá no verso de número 21 em diante, Paulo vai dizer o seguinte, que o único meio de alguém se apresentar justo diante de Deus e não ser condenado, não ser lançado ao inferno, não é dizendo para Deus que é bom, que é bonzinho, que pratica, não. Porque todas as obras nossas são ruins sem a ajuda de Jesus. O único meio de alguém ser justo é aplicando a sua fé em Jesus Cristo. Porque ele diz assim, verso 21 em diante, mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele está dizendo que não há ninguém que não tenha pecado. Todo mundo pecou e todo mundo carece da glória de Deus. Todos carecem do sacrifício de Jesus. E quem não confessa isso verbalmente no coração e na mente, não pode ser salvo, né? Então Paulo vai dizer que o próprio Deus é quem fez isso para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, toda essa obra da redenção é obra de Deus, para que todo mundo reconheça que só Jesus é o Salvador. Dessa forma, aonde fica o orgulho humano? De dizer, não, porque eu pratico boas obras, porque eu sou pastor. Eu vi um pastor falando isso uma vez na televisão. Não, porque eu sou pastor, desde quando eu nasci eu vou à igreja, ensinei a minha esposa, os meus filhos a buscarem a Deus, então Deus vai dizer para mim que mesmo assim eu estou errado. Sim, amados, nós estamos errados, porque não somos nós quem fazemos nada. Toda boa obra que nós praticamos é Deus que nos faz praticar. A carta de Tiago que nós vamos estudar diz isso. Toda boa dádiva vem de Deus, certo? Então nós precisamos de Jesus para a nossa salvação, né? Então Paulo vai mostrar para nós que a lei, ela tinha um propósito. Qual era o propósito da lei? A lei é inútil? Não. A lei é maligna? Também não. O propósito da lei era mostrar que nós não temos condições de nos salvarmos, que nós sem Jesus somos meros pecadores. Mas a graça de Deus vem então para mostrar para nós que em Jesus nós somos santos, em Jesus nós somos justos e em Jesus nós somos salvos. Jesus é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a verdadeira vida. Amém? Então quero terminar hoje lendo para você de novo, capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Creia em Jesus com todo o seu coração e com certeza você será salvo. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você neste momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te glorificar e queremos te bendizer pela sua bondade e pela sua graça. Nos ajuda nessa manhã a reconhecermos quem o Senhor é e quem nós somos, a reconhecermos que sem ti nós somos meros pecadores, fadados e destinados à ira vindoura, mas pela graça do Senhor Jesus, manifesta na cruz do Calvário, pela bondade de Deus, nós podemos alcançar a salvação e a vida eterna. Nós te louvamos por isso, Jesus, porque o justo não vive por aquilo que pratica, o justo vive por aquilo que Cristo praticou. A morte e a ressurreição na cruz do Calvário é o que nos trouxe vida. E é nisso que nós acreditamos para nos apresentarmos justos diante de Deus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o joia, compartilha e se inscreva. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.